Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor José Oliveira. Antes do vídeo começar, já deixe a sua curtida, para que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Abra o seu coração e fique com essa mensagem de fé, e que Deus te abençoe. O texto para nossa meditação está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O livro de Apocalipse, talvez um livro muito temido pelos cristãos, tem até um certo receio de ler, e é de fato o livro menos lido de toda a Bíblia. Apocalipse também significa revelação, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é um livro de destruição, de morte, de guerra, não, é um livro, na verdade, onde o Cordeiro triunfa, é um livro de vitória que mostra a soberania de Deus vencendo toda e qualquer batalha, mostrando que o leão da tribo de Judá sempre vencerá. Agora, nesse versículo, é até muito citado nas igrejas, onde as pessoas dizem que Deus os fez reis e sacerdotes. Parece muito lindo quando nós lemos uma passagem como essa, só que, ao meu ver, nós precisamos também entender quem são estes que foram constituídos reis e sacerdotes. Quem foram esses que têm esses dois ministérios embutidos? O ministério do reino e o ministério do sacerdócio. O reino, aquele que reina, aquele que governa, aquele que impera, aquele que tem o controle, que tem decisão, que tem a palavra final. E, por outro lado, o sacerdote, que a função do sacerdote seria apresentar Deus diante do povo e apresentar o povo diante de Deus. Essa seria a função, na verdade, um reinado não no mundo terreno, mas um reinado no mundo espiritual. Afinal, imagina você estando do lado do Senhor o tempo todo, apresentando pessoas a Ele, é claro que automaticamente você também estaria reinando. Porém, eu quero fazer uma leitura do Antigo Testamento, porque pode até haver um certo preconceito das pessoas ao ler o Novo Testamento e não encontrar um respaldo também no Antigo Testamento. Eu quero ler Êxodo capítulo 19, um livro antigo, um livro da lei, escrito por Moisés. Esse livro foi aquele que nós conhecemos, onde o povo sai do Egito em direção a Canaã, e aqui conta muitas histórias, o segundo livro da Bíblia. No capítulo 19, versículo 4 diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui são palavras que Deus está falando para Moisés no Monte Sinai, que ele deveria transmitir ao povo. Então, não é algo apenas do Novo Testamento, essa palavra que somos reis e sacerdotes. No Antigo Testamento, antes, no período da lei, nós temos aqui o próprio Moisés já dizendo, tendo a missão de transmitir ao povo estas mesmas palavras. Porém, como diz, como nós somos, como nos tornamos reis e sacerdotes no mundo espiritual? A Bíblia diz para nós aqui no versículo 5: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Então nós precisamos entender que para reinar no mundo espiritual, que para ser um sacerdote, ter essa ousadia, seguir esse mandamento, até de apresentar pessoas a Deus e apresentar Deus às pessoas, nós precisamos ouvir os mandamentos e guardar. Jesus vai dizer que aquele que ouve os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então você vê que uma coisa é ligada à outra. Para você reinar, para você ser um sacerdote, você precisa ouvir, você precisa obedecer. Quando você obedece, você ama o Senhor. Então nós devemos entender que hoje, não só hoje, mas durante toda a palavra de Deus, desde o início da Bíblia, nós temos essa chamada, nós podemos exercer o reino e podemos exercer também o sacerdócio.
Eu estava até meditando esses dias que, por vezes, nós não temos o controle daquilo que está ao nosso redor. Por vezes não, nós nunca temos o controle daquilo que está ao nosso redor. Nós temos o controle sobre nós. Você estando num navio em alto mar, você não tem controle do mar, você não tem controle do vento, mas você tem controle do navio. Você tem controle de onde você está dirigindo. Nós temos controle sobre a nossa vida. Só que às vezes as pessoas deixam aquilo que está fora influenciar diretamente a vida delas. E elas se esquecem que elas precisam reinar independente do que acontece ao redor. E não só reinar, ela precisa estar para poder reinar em comunhão com Deus, apresentando pessoas ao Senhor, apresentando através da própria vida Deus às pessoas. São coisas coligadas. Existem pessoas que não estão reinando porque elas esquecem de ouvir e obedecer em cada detalhe, ouvir com diligência toda a voz de Deus, toda a palavra. A palavra de Deus não é como um livro de pedidos que nós escolhemos apenas aquilo que nos agrada, mas deve ser obedecida por completo, sem deixar nada de lado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ouça a voz de Deus com diligência, ouça, obedeça, ame o Senhor e deste modo, dessa maneira, você irá exercer o ministério de reino e também de sacerdote. Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, comente aqui embaixo o que Deus falou com você. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Para não perder mais nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Fique com Deus e até mais!